Leitoras e leitores, esta é a próxima capa, naturalmente numa versão muito suja, porque as chamadas não são as definitivas. Então, mas a parte central está certa. Eu queria, em primeiro lugar, mostrar a vocês essa página que é do meu editorial. Porque esse assunto me interessa sobremaneira, de certa forma, de uma maneira mais forte, mais decisiva do que as últimas estrepolias do mercado. As estrepolias do mercado, eu sei quais são, acho que vocês também sabem, e são terríveis para esse país, porque o mercado está ao lado do golpe e, na verdade, representa de forma admirável a Casa Grande. Mas eu hoje me sinto levado a falar da ministra Carmen Lúcia. Me sinto fortemente impelido a falar da presidente do Supremo Tribunal Federal e também do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O qual conselho organizou em Brasília um seminário sobre, imagine você, 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa. Nesse seminário, a ministra Carmen Lúcia se esbaldou. Não, ela foi realmente fantástica. Ela se superou na sua mediocridade dolorosa, na espantosa capacidade de dizer besteiras inomináveis. Entre outras, por exemplo, a de que vivemos uma democracia plena, na qual todo cidadão exerce o espírito crítico e tem mais, e está bem informado. É um bestialógico nefando. É algo tão insuportavelmente idiota que a gente tem que pensar se essa senhora, que está na presidência de um poder da República, ao qual caberia defender uma Constituição de verdade enxovalhada, rasgada brutalmente, ela está com a saúde mental intacta. Eu tenho dúvidas, nunca ela gozou de uma saúde mental impecável. Até suponho que não. Me permito chegar a tanto. Mas, agora isso passa da conta. Tudo isso é de uma estupidez, como já disse, de uma demência. Assustadoras. Porque a situação é aquela que nós sabemos. A situação de uma chamada classe média, que não é média, porque classe média em países civilizados e democráticos é a maioria da população. Aqui entre nós é uma minoria privilegiada. Então, que classe média é esta?
Hein? Que classe média é esta? Mas então, essa é uma classe média sujeita à propaganda midiática que não tem nada a ver com um país democrático e sem censura. Aliás, a censura pode ser exercida de muitas maneiras. O PT foi incapaz de criar condições que pusessem algum tipo de bridão para segurar o monopólio e o oligopólio mediático. Sem dúvida. Mas é certo também que há outras formas, como disse, de exercer a censura. E eu perguntaria por que somos um país democrático se a revista Carta Capital, ao site de Carta Capital, é peremptoriamente negada toda e qualquer publicidade governista. Isso é uma forma escogitada, deliberadamente, de caso pensado, para sufocar uma publicação que rema contra a corrente e que não se adequa ao trabalho de uma mídia que serve à Casa Grande, que tudo faz para fornecer a informação que interessa à Casa Grande. O que é altamente compreensível. Os patrões da nossa mídia são inquilinos cativos e definitivos da Casa Grande. Então, eles executam o serviço a seu próprio favor. E nós aqui, bestificados, imbecilizados, atordoados, obnubilados, embrutecidos por esta propaganda midiática que nos submete a uma enxurrada de mentiras constantes, de informações profundamente distorcidas, quando não francamente erradas, há uma enxurrada de mentiras, em últimas palavras, mentiras e invenções, por uma turma até que não prima pela sutileza, né? Digamos com franqueza. Os nossos informantes midiáticos, inclusive, têm uma lida muito difícil com o vernáculo. São precários, uma mediocridade funesta. Agora, essa Carmen Lúcia é inacreditável. Essa senhora, eu achei que se tivesse sido conhecida por Caravaggio, ela a apresentaria como a Medusa, que é um célebre quadro de Caravaggio. Eu me permiti inserir, em lugar do rosto que Caravaggio imaginou, o rosto de Carmen Lúcia. Você sabe que a Medusa transformava em pedra quem a encarasse. E só Perseu, aconselhado pela deusa da sabedoria, Palas Athena, conseguiu enfrentá-la, porque, munido de um escudo com que a deusa da sabedoria o tinha presenteado, e por uma espada, que também era presente de Palas Athena, ele pôde avançar assim, protegido pelo escudo, que refletia o olhar funesto da criatura monstruosa. Então ele avançou
protegido e pôde cortar a cabeça desse monstro mitológico. Mas a mitologia revive no Brasil. E eu imagino como seria bom se algum herói mitológico viesse aqui para resolver certos problemas. No caso desse Brasil em escombros, de todos os pontos de vista, imagino mais Hércules do que Perseu. Hércules para enfrentar mais uma das suas fadigas, e dessa vez para reconduzir o país aos trilhos corretos, que aliás nunca foram de verdade percorridos. Houve algum esforço nesse sentido. De Getúlio a Jango Goulart, por exemplo, houve. Lula, houve. Mas fora disso, o Brasil nunca soube o que era a democracia de verdade, porque é impossível a democracia no país da Casa Grande e da Senzala. Isso nós temos que entender uma vez por todas. Muito bem, então, Hércules poderia, quem sabe, resolver a questão do Brasil, mas Perseu, se aparecesse Perseu, o inquisidor Sérgio Moro cuidaria de prendê-lo e encarcerá-lo antes que ele recebesse os presentes, a espada e o escudo de Palas Athena. E encerro pedindo desculpa pela barba não feita. Acontece que eu estou com um problema aqui, não sei se de alergia ou qualquer coisa similar, que realmente me aconselha a não usar navalhas contra a pele frágil, pele tenra do meu rosto.